Olá, nós vamos resolver hoje esse exercício aqui do dipolo elétrico. Ele é o exercício 19 do capítulo 22 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 3, nona edição. Esse exercício também está na nossa lista de exercícios, se refere a duas cargas, uma carga elétrica positiva, uma carga elétrica negativa, que estão uma distância d uma da outra, e neste eixo que passa pelo ponto central, esse ponto equidistante das duas cargas, esse ponto P aqui está em cima desse eixo, e essa distância desse ponto central até o ponto P é R. Eu tenho aqui o referencial do exercício. Vou desenhar isso aqui. Mais ou menos isso. Não vou desenhar muito longe aqui esse ponto P. Vou desenhar aqui, certo? Eu tenho que essa então é a carga mais Q, essa é a carga menos Q. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma régua e vou traçar uma linha até o ponto P, que sai mais ou menos da carga aqui até o ponto P. Mais ou menos isso aqui. Por que que eu fiz isso? O problema pede o campo elétrico total no ponto P. Para mim calcular o campo elétrico total no ponto P, eu preciso determinar primeiramente o vetor campo elétrico. Afinal, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. O campo elétrico gerado por uma carga Q, ele é um campo elétrico que vai apontar para fora da carga Q. Então, ele vai dar continuidade nessa linha aqui, mais ou menos isso aqui. Esse é o campo elétrico da carga Q positiva, então eu vou botar aqui, essa anotação é mais. Já o campo elétrico da carga Q negativa aponta para a carga Q. Então, o campo elétrico aqui, ele está aqui em cima dessa linha mesmo, para manter mais ou menos o mesmo tamanho que eu fiz antes. Esse é o campo elétrico negativo, certo? Como eu quero o campo elétrico resultante, dessas duas cargas vai ser o campo elétrico resultante em X mais o campo elétrico resultante em Y. As componentes, o campo elétrico resultante X, o campo elétrico resultante Y. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é decompor esse campo elétrico. Decompondo esse campo elétrico, de novo aqui, vou desenhar essa componente aqui, dos dois campos elétricos. Eu tenho duas componentes aqui. Eu tenho a componente Y, lembra do meu referencial X? Y. Eu tenho a componente Y negativa e eu tenho a componente Y do positiva. E eu tenho também a componente aqui X. A componente X do negativa, e desse lado aqui, a componente X da carga positiva. Até aqui tudo bem? Não preciso nem fazer nenhum cálculo ainda. O que eu preciso analisar? Eu preciso analisar a distância da carga Q até o ponto P. Eu preciso analisar o módulo da carga para saber se esses campos elétricos eles possuem o mesmo módulo. Como eu sei que a distância da carga até esse ponto P é igual à distância da carga negativa até o ponto P, porque esse eixo aqui está sobre um ponto equidistante das duas cargas, aqui é D sobre 2, aqui embaixo também é D sobre 2. Logo, e essas cargas também têm mesmo módulo, logo esses campos elétricos são iguais em módulo. Essas duas componentes também são iguais em módulo. Se elas são iguais em módulo, eu tenho dois vetores, mesma direção, sentidos contrários, eles se anulam. No entanto, essas duas componentes se somam. Então, essa componente aqui vai ser zero, mas essa componente aqui não vai ser zero. Quem vai ser, então, a minha componente em Y? Vai ser a soma do campo elétrico em Y da carga negativa mais o campo elétrico em Y da carga
positiva. Quem é a componente do campo em Y? Essa componente do campo em Y, eu preciso determinar aqui alguns vetores. Vou dizer então que isso aqui é um ângulo θ, isso aqui é um ângulo θ. Ângulo θ, ângulo θ. Logo, eu posso dizer que esse aqui é o ângulo θ também. Com isso eu consigo ver que a componente em Y vai ser quem? Esse é o módulo do campo elétrico vezes o seno do θ, já que esse se refere ao cateto oposto. Então, aqui eu vou ter o campo vezes o seno do θ aqui para a carga negativa, mais o campo elétrico da carga positiva, seno do θ. Agora, quem é esse campo elétrico? Vamos lá. Esse campo elétrico, ele é dado pela constante K, carga Q, dividido pela distância ao quadrado da carga negativa até o ponto P. Essa distância aqui, o exercício não dá nome, ele dá o nome dessa aqui de R. Isso aqui eu vou chamar de A. Isso aqui é para ser um R. Essa distância daqui até aqui é o R. Então, aqui vai ficar A quadrado mais a componente do positivo, e eu vou botar o seno em evidência, já que o seno é um termo que aparece nos dois. Deu para entender o que eu fiz até aqui? Tá? Só substituir a equação do campo elétrico gerado por uma carga. Como eu já usei a informação de carga positiva e carga negativa quando eu fiz esses vetores aqui, eu não uso mais essa informação novamente. Aqui eu vejo que isso aqui é igual a isso, certo? Então, não posso somar esses dois termos? Posso. A componente resultante em y vai ser, então, 2kq sobre a quadrado seno do θ. Show de bola! Até aqui cheguei. O que eu preciso fazer agora? Determinar quem é o seno do θ e quem é o A. Voltamos para o desenho. Quem é o A aqui? Vocês conseguem enxergar? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Aqui nós temos um triângulo tângulo, onde o A é a hipotenusa, o R em relação a esse ângulo aqui é o cateto adjacente e o D sobre 2 é o cateto oposto. Então, com isso, eu já consigo ver aqui que tem uma relação entre estes entes, de forma que A quadrado é igual a R quadrado mais D sobre 2 quadrado. Quem é seno do θ? Então, a gente vê que o seno do θ vai ser definido pelo cateto oposto, que é o D sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o A. Tem outra coisa que é muito importante, que é o problema dessa informação. O R é muito maior do que o D. O R é muito maior do que essa distância. O que isso quer dizer? Que esse ângulo é muito pequeno. Imagina, se o R é muito maior do que o D, imagina do que D sobre 2. Então, maior ainda. Se esse R aqui for muito, muito grande, imaginem isso aumentando em escala. Vocês estão vendo que no meu desenho esse θ já ficou pequenininho. Agora, imagina com o R sendo ainda maior. Esse θ vai ficar ainda menor. Ok? Com o θ pequeno, lá da trigonometria tem algumas aproximações. A gente tem, por exemplo, eu vou botar aqui embaixo mesmo. Nós temos, por exemplo, tá, que o seno de θ é aproximadamente igual a θ quando o θ for aproximadamente zero. Não faz muito sentido, né, a gente falar assim, porque quando é zero, bem sendo de 0 a 0 e o ângulo é zero. Mas isso também vale para θs muito pequenos. Tá? Se vocês pegarem ali um ângulo de 0,03, por exemplo, graus, e calcularem o seno, vocês vão ver que o resultado vai dar praticamente 0,03. Só que tem outra coisa interessante. Quando o θ é muito pequeno, tangente do θ também é aproximadamente igual a seno do θ, que é aproximadamente igual ao próprio θ. Então, isso nos ajuda, porque se eu fizer agora
escrever. Eu escrevi aqui o do seno. Se eu escrever o da tangente do θ, a tangente do θ é o cateto oposto, que é o d sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é o r. Então, em vez de ficar com um termo mais complicado aqui embaixo, que é o a, eu teria que fazer a raiz disso tudo aqui, eu fico com um r, que é um termo mais simples que aparece na minha equação. Então, agora, vou fazer essas substituições aqui, tá? Então, eu vou trocar aqui o seno por tangente, já que vão ser aproximadamente iguais, porque o θ é muito pequeno. E a componente do campo elétrico resultante em y vai ficar 2kq dividido, vou substituir o a quadrado, que é o r quadrado, mais d sobre 2 ao quadrado, vezes a tangente do θ, que é d dividido por 2r. Tá? Percebam que d sobre 2 dividido por r é a mesma coisa que d sobre 2r's. Aqui simplifica. Vamos olhar de novo para essa informação do problema, que o rzinho é muito maior do que o d. Quando o rzinho for muito maior do que o d, esse termo aqui de baixo é um r quadrado mais d quadrado sobre 2. Isso vai dar um d quadrado sobre 4. Se o r já é maior do que o d, imagina o r quadrado. O r quadrado vai ser ainda maior do que o d quadrado, especialmente no caso de um dipolo, onde esse d certamente é menor do que 1. Esse aqui pode ser tranquilamente maior do que 1 metro, ou mesmo que fosse 1 centímetro. Essa diferença amplifica ainda mais, de maneira que eu posso desprezar esse termo. Eu desprezo, eu digo que ele é tão pequeno frente ao r quadrado que ele é desprezível, ele praticamente não muda o resultado da minha equação. Eu fico com o seguinte, dividido, aqui esse d aparece aqui, esse r vai multiplicar com esse r, vai ficar um r ao cubo, tá? Percebam que aqui eu fiz a substituição da tangente, tá? Isso aqui veio da tangente e estou usando aqui dentro, ficou assim, viu só? E agora, mais alguma coisa? Bem, posso simplesmente substituir o k, lembrar que o k é 1 sobre 4πε0 para deixar essa equação mais bonitinha. Opa! 4πε0, 1qd dividido por r ao cubo. Isso aí. Esse é o módulo do campo elétrico resultante. O campo elétrico resultante é simplesmente o resultante em y. Qual é a direção, sentido desse campo elétrico? Eu estou vendo aqui pelo meu desenho que está no sentido negativo do eixo. Se eu quisesse botar, então, em termos de vetor, o campo elétrico resultante, eu teria que botar aqui J e um negativo aqui na frente, para indicar que é no sentido negativo do eixo. Certo? Qualquer dúvida, me escrevam.